Paz do Senhor, irmãos. É com grande alegria no meu coração que eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus, uma palavra para abençoar o nosso dia. Essa palavra encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, que fala sobre a guerra entre os filisteus e os israelitas. É nessa passagem que fala que Davi venceu o gigante Golias. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem abençoado, um homem perseguido pelos seus inimigos, mas nunca destruído. Era um homem temente, que buscava a face de Deus. Se arrependia dos pecados, reconhecia os seus erros, mas era um verdadeiro adorador. Desde a sua mocidade, ele adorava a Deus com as suas canções. E ele era ousado, ele era corajoso, determinado. Afinal, ele venceu 2 batalhas, quando ele enfrentou os 2 predadores, o leão e o urso. Mas ele venceu com a sua força humana? Claro que não. Ele venceu porque ele tinha fé, porque ele tinha a presença de Deus. E quando nós temos a presença de Deus, nós vencemos todas as adversidades. Nós vencemos os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Nessa guerra entre os filisteus e os israelitas, o gigante Golias, que era um filisteu, ele propôs um duelo. Ele propôs que alguém do exército de Israel pudesse lutar com ele. Só que isso causou um grande temor entre os soldados. Ninguém se sentia preparado para enfrentar um gigante. Afinal, ele tinha quase 3 metros de altura, ele tinha experiência, ele tinha uma armadura impecável, toda de bronze, ele tinha uma lança de ferro. Todos se sentiram amedrontados, inclusive o rei Saul. Mas Davi não. Davi se colocou à disposição para enfrentar Golias. Mesmo sabendo de suas características, Davi não teve medo. Sabe por quê? Porque Davi sabia o que Deus era capaz de fazer. Quando nós sabemos o que Deus ele é capaz de fazer, o medo ele não nos vence. Por quê? Deus é maior. Ele tem o controle da situação. O rei Saul ainda tentou, preparar para Davi uma armadura. Ele entregou a Davi uma couraça, pediu que Davi vestisse. Mas Davi não se adaptou àquela vestimenta, aquilo não fazia parte da vida de Davi. Então Davi resolveu enfrentar os gigantes com a própria roupa do corpo. E ele apenas pegou um alforje, que era uma sacola, uma tiradeira, e foi enfrentar o gigante, e com um bastão. Para Davi, aquilo ali era suficiente, porque ele não estava sozinho. Então ele parou em um lugar, pegou 5 pedrinhas. E nesse momento em que ele estava pegando as suas pedras, eu creio que foi o momento em que ele estava clamando a presença do Pai. Ele não enfrentou aquele gigante sozinho. Deus deu estratégias para Davi. E o Davi, com apenas uma pedra, acertou
a testa do gigante. E o gigante, ele tinha ido com o escudeiro, justamente para protegê-lo. Mas ele não imaginaria que a pedra fosse acertar a testa e o escudeiro não tinha a estatura suficiente para poder proteger a testa de Davi. Deus, ele tem estratégias maravilhosas. Todo aquele que busca, todo aquele que tem fé, todo aquele que acredita, que obedece a palavra de Deus, ele tem a sua recompensa. Ele tem o livramento. Davi não morreu. Ele foi amaldiçoado pelos gigantes. Ele foi afrontado pelos gigantes. E quem morreu foi o gigante. Porque ele estava afrontando o Deus dos exércitos de Israel. E quando ele se apresenta antes dessa cena, né, da morte de Golias, ele falou algo que é impactante, que encontra-se no versículo 45. Ele diz para o gigante: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha que algo forte que encontra-se na palavra de Deus. Você também tem que exercer essa autoridade que Deus coloca nas tuas mãos para você derrubar esses gigantes. Seja ele o gigante do medo, seja o gigante da angústia, da dificuldade financeira, seja um passado que possa estar te atormentando, tirando a sua paz, a falta de perdão, algum tipo de enfermidade, a depressão, a síndrome do pânico. Não importa qual seja o gigante que tenha se levantado para você. O que importa é quem está com você nessa batalha. Se você estiver com Deus, se você estiver ali alicerçado na palavra de Deus, você, irmão, você, minha irmã, vencerá todas as adversidades. E esse gigante cairá por terra, assim como Golias foi derrotado. Amém? Coloca essa palavra no seu coração. Saiba que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Não importa como ele tem se apresentado, esse gigante, porque Golias foi com a melhor armadura que tinha, mas foi derrotado. De repente esse gigante está investindo muito alto contra a sua vida, mas não importa. Deus tem um plano para você, de livramento, de bênção. E Ele tem para você uma nova história. Esse gigante não tem poder diante da presença do Pai. Por isso, clame por Ele. O adore em espírito e em verdade. Seja obediente e viva o melhor de Deus. Porque é isso que o Senhor tem. O melhor para cada um de nós. Amém? Coloca essa palavra no seu coração. Seja vitorioso, seja vitoriosa em nome de Jesus. Amém.